Bom dia, irmãos. Deus abençoe mais um dia aqui ao vivo para fazer a leitura do livro de Lucas, capítulo 6. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar para dar início à live. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, abençoe esse dia, abençoe essa live, coloca o Teu Santo Espírito nesse ambiente. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para receber essa mensagem. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos começar capítulo 6 de Lucas. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começavam a colher e a debulhar espigas com as mãos. Comendo os grãos, começou a debulhar espigas com as mãos. Comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aqui ele já está dizendo que os fariseus são extremamente religiosos, né? Eles visam a religião. Deus não está preocupado com religiosidade. Deus está preocupado com o seu coração. Então aqui eles estavam preocupados em ele estar comendo no sábado, e Jesus fala para eles aqui: vocês nunca leram o que fez Davi quando eles e seus companheiros estavam com fome? E conta lá, né, no Antigo Testamento, que Davi entrou num lugar que era só onde podiam entrar as pessoas para fazer para comer, né, o pão, para comer, para fazer as ofertas. Então ali ele está falando: por que a gente não pode fazer isso aqui também? Os fariseus, eles estavam preocupados em cumprir religiosidade, viver sobre a religião. E aí continua Jesus aqui. Versículo 4. Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, foi o que Davi fez. Entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No outro sábado, outra vez no sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus perguntando aos fariseus: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Isso acontece com a gente também. Hoje o nosso dia de descanso, antigamente era o sábado, na época da lei. Hoje o nosso dia de descanso é o domingo. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente tira
para estar na igreja, para estar orando, para estar em comunhão com os outros irmãos, para participar de alguns grupos. O domingo é para isso. E Jesus aqui, ele fala, né? Então, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Porque os fariseus, eles só visavam querer encontrar algum pecado, algum erro em Jesus. E perseguiam ele. Eles achavam que o sábado não era para Jesus curar. E Jesus era o Deus do sábado. Jesus, ele era o Deus que podia fazer em qualquer dia, em qualquer hora. Deus não está preocupado com a nossa religiosidade. Deus está preocupado com o nosso coração. A gente não pode ser duro de coração. A gente tem que parar de se preocupar em não pode isso, não pode aquilo. Claro que a gente não vai fazer aquilo que não nos convém. A gente precisa estar vigiando e o Espírito Santo vai nos incomodar. Mas tem gente que não pode ver uma televisão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, vamos viver na presença de Deus e não uma religiosidade. Continuando, versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que veio a ser o traidor. Gente, olha aqui que coisa tremenda. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Nesse livro de Mateus, gente, é o livro que a gente mais vê Jesus indo ficar sós com Deus, indo orar. É no Evangelho que mais a gente vê Jesus indo buscar a presença do Senhor, indo estar em intimidade com Deus, indo para o monte orar. Sempre fala, toda hora fala em um capítulo sobre que Jesus vai para o monte orar. E vocês notem que ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu os 12. Notem que ele só escolheu os 12 depois que ele subiu para o monte para orar. Será que a gente está orando o suficiente para saber o que a gente deve fazer ou não? Porque existem situações na nossa vida que a gente precisa orar. A gente precisa saber de Deus se é isso mesmo. E a gente tem que tomar cuidado, porque olha aqui, Jesus só escolheu 12 discípulos, a quem também designou apóstolos. Então a gente também tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente traz para o nosso ciclo de amizade. Jesus não orou para saber quem ele ia trazer, porque ele só levou os 12. Ele só escolheu os 12 apóstolos. Assim também acontece com a gente. A gente precisa orar a Deus e saber de Deus, porque nem todo mundo deve participar da mesa com a gente. Nem todo mundo deve participar da nossa vida, da nossa intimidade. Então, a gente precisa saber com Deus, a gente precisa perguntar a Deus, estar junto com Deus em oração, para que Ele nos responda. Continuando no versículo 17, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados das doenças. As pessoas adoravam ouvir Jesus e serem curados, então iam para lá para isso. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse:
Gente, aqui eu vejo o seguinte: tem gente que fala assim, eu queria viver naquela época de Jesus, onde só tocar nas vestes deles eu já era transformada, ele já me transformava numa nova criatura, ele me curava. Gente, a gente vive a mesmo Jesus de antes, é o Jesus de hoje. Ele nos cura, ele continua nos curando, nos dando poder, derramando a unção dele em nossas vidas. Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa entregar na mão dele a nossa vida. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Aqui ele não está dizendo os pobres de situação financeira, ele está dizendo os pobres, aqueles pobres de espírito, aqueles que estão buscando alguma coisa, pobres de alma. Bem-aventurados a vocês. Então ele diz: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Fome não é fome de comida, é fome da palavra, é fome das coisas de Deus. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Ele está dizendo, hoje vocês estão chorando, mas lá na frente vocês vão rir. E acontece, né, gente? A gente às vezes quer tanto uma coisa, e a ansiedade é tão grande, a gente chora, a gente reclama, a gente murmura. Descansa em Deus, que o resto Ele fará. E lá na frente a gente vai entender o propósito dele nas nossas vidas. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Isso vai acontecer, já acontece algumas vezes, né? A gente é discriminado, as pessoas falam, ela é Bíblia, ela só fala de Deus, mas a gente tem vida própria também, a gente sai, a gente janta, a gente vai para restaurante, a gente passeia, mas a gente tem o Espírito Santo, a gente deixa o Espírito Santo falar, queimar no nosso coração. É isso que a gente precisa fazer, buscar o Senhor, buscar a face de Deus para nos enchermos do Espírito dele. E isso vai acontecer, né? A gente vai ser rechaçado, a gente vai ser excluído, as igrejas vão fechar lá na frente, isso vai acontecer. Mas aí a gente tem que estar bem firme na palavra, na presença do Pai, e nunca negar o Deus, nunca negar o Filho do Homem. 23, versículo 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trarão os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Ele está avisando, gente, cuidado, atenção, ainda está em tempo, vamos buscar o Senhor, vamos nos alimentar da palavra, vamos nos alimentar em oração, ainda está em tempo, porque é vinda a volta dele. Versículo 27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem o que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Como assim, né, gente? Como assim? Como assim, gente? Como assim, Jesus? Amar meu inimigo? Como assim, Jesus? Eu não estou entendendo. É muito difícil, gente. É muito difícil, mas a gente tem que viver o que Jesus viveu. Tem que falar,
é professar, viver aquilo que está nos mandamentos, amar o seu próximo como a ti mesmo, amar os seus inimigos. É muito difícil, mas é o exercício da compaixão. A gente precisa ter compaixão, a gente precisa amar o irmãozinho lá que falou mal da gente, mas a gente precisa amar a si mesmo. Abençoar aqueles que nos amaldiçoaram, a gente precisa. Versículo 29. Se alguém lhes bater numa face, ofereça também a outra. Olha como é difícil. Porque a gente é muito cheio de si. A gente é muito orgulhoso. Como é que eu vou dar outra face para a pessoa me bater? Se a pessoa me humilhou, eu vou revidar. Não, gente. A gente vai aprendendo. Eu não sou a perfeição. Eu tenho muito pecado, mas eu estou aprendendo. O Senhor tem falado muito ao meu coração. É muito difícil, mas a gente precisa colocar o nosso orgulho, o nosso amor próprio de lado e ser humilde. E se a pessoa está gritando comigo, a pessoa está falando alguma coisa que está me desagradando, que o Senhor tenha misericórdia dela. E eu tenho que orar por ela e me calar. É difícil, mas eu vou ali na geladeira, pego um copo de água, encho a minha boca para não falar o que eu não devo. E é assim que a gente vai treinando, né? A gente é um treinamento. Andar com Jesus é disciplina. É você treinar nos caminhos dele e colocar o teu coração na frente de tudo que você for fazer para ele. Continuando. Eu estava falando do versículo 29. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito nós vamos ter, né? Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Que ensinamento, né, gente? Que ensinamento. O que adianta a gente amar o outro porque o outro me ama? Não. O que adianta a gente ajudar o outro porque o outro me ajuda? O que adianta a gente ter convivência com aquelas pessoas só que nos agradam? Não, não é isso que ele nos ensina. A gente precisa amar os nossos, as outras pessoas, não só os nossos inimigos. Mas a gente precisa parar de andar em panelinha na igreja, no nosso ciclo de amizade, só aqueles. Claro que a gente precisa fazer como Jesus, selecionar aqueles para ter intimidade, ter acesso à nossa vida. Mas a gente precisa levar a palavra
e nos alimentar com os outros também, a quem a gente não conhece. E a gente precisa amar aqueles que não fazem parte do nosso ciclo, do nosso meio. A gente precisa amar, a gente precisa perdoar, a gente precisa ser misericordioso com aquele também que precisa da nossa misericórdia, da nossa ajuda. Olha para o seu armário, vê como é que está aí, se você tem roupa para doar. Ó, tem muita gente precisando, tem muita gente precisando. A gente às vezes é tão egoísta, é tão egoísta, é tão egoísta. Às vezes a gente fazem uma campanha na igreja, eu já falei sobre isso, pedem doação de alimentos, a gente olha para a nossa despensa, fala, gente, eu só tenho 2 quilos de arroz, se eu doar, como é que eu vou ficar? Doe os 2 quilos de arroz, porque o Senhor vai prover. Nosso Deus é um Deus de providência, Ele provê o nosso alimento físico e o nosso alimento espiritual. Vamos ser, então, misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, é misericordioso. O Senhor renova as suas misericórdias a cada amanhecer com cada um de nós, porque nós somos miseráveis, miseráveis pecadores. Versículo 37, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Gente, quando ele fala que não julgueis para que não serem julgados, a gente não é juiz. O justo juiz é ele. Ele é quem julga, ele é quem compete a ele fazer o julgamento. Mas isso não nos impede de falarmos com o irmão, sim, de conversarmos com o irmão, sim, ou com alguém da nossa intimidade, do nosso ciclo de amizade, com um familiar, que a gente tem intimidade, de falar, olha, isso aqui não está certo, vamos olhar na palavra, ver o que está certo. Não é julgar e ser o juiz, em condenar, é em ajudar. Isso a gente pode fazer, sim. Porque às vezes a pessoa está agindo de uma forma que não condiz com a palavra. Eu não posso ser julgado, você não pode me julgar, quem é você para me julgar? A gente pode ajudar o irmão, sim, mas não compete a gente a dar a palavra final, a dizer assim, aquele ali não tem mais jeito. Quem somos nós? Aquele ali não tem fé. Quem somos nós? A gente não pode avaliar a fé do outro através da nossa. Primeiro a gente tem que olhar para a gente, para depois falar do... Isso sim é julgamento. Isso sim é julgamento. Eu não posso dizer que a minha fé, em momento algum, é maior do que a de ninguém. A minha fé não é maior do que a de ninguém. Deus conhece o meu coração. E Deus conhece o seu coração. Isso eu não posso julgar. Amém? Versículo 39. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Olha que bênção. Todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Como é bom, então, a gente ser discipulado por alguém com mais maturidade espiritual. Como é bom a gente ser ensinado, a gente ouvir um homem de Deus. Por que você repara no cisco que você está no olho? Por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Muitas das vezes a gente fala do fulano, mas a gente não olha para a gente. A gente está lá julgando, condenando, comentando do outro, mas a gente não olha para a gente. A gente tem que ter muito cuidado antes de julgar, antes de condenar, porque não compete a gente a condenar alguém. Isso é o justo juiz quem faz, é o nosso Jesus, é Deus que vai fazer, porque nós vamos ser julgados. Então ele diz aqui, tire a trave do teu olho para falar do teu irmão. Antes de você falar do teu irmão, tire a trave do teu olho. Porque às vezes você diz ali, ó, o fulano está fazendo aquilo ali. Mas será que você também não está fazendo coisa pior? Porque o pecado é diferente. Mas está pecando também. O pecado pode ser diferente, mas você também peca. Eu peco, você peca. Versículo 43, continuando. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. O que nós já estamos aprendendo aqui? Nós já aprendemos. Precisamos, aquele que não nasceu de novo, precisa nascer de novo. E nascer de novo é produzir frutos bons, é frutos verdadeiros, é frutos maravilhosos. Não adianta você dizer que nasceu de novo e não produzir frutos bons. Precisamos revisar isso, precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos, será que eu realmente nasci de novo? Será que realmente eu estou produzindo bons frutos? Precisamos produzir bons frutos, precisamos seguir os 10 mandamentos, como está na palavra, precisamos ser imitadores de Jesus, precisamos viver uma vida de obediência, precisamos caminhar buscando a santidade, gente. A santidade é um processo. Até que o Senhor volte, a gente vai estar buscando a santidade e ela vai nos ajudar a entender que o pecado, a gente vai continuar pecando, mas a gente vai ter controle sobre o pecado. A gente vai saber, porque o Espírito Santo, ele te avisa, ele te incomoda. Então, na hora que você comete alguma coisa, alguma falha, algum erro, de imediato o Espírito Santo te incomoda. Então, a gente precisa estar sensível a essas coisas. E a gente precisa ter o fruto, produzir bons frutos, bons frutos. Versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O que ele está dizendo aqui? O que adianta a gente ser religioso, entender, ler a Bíblia, conhecer tudo, conhecer todos os versículos, ser um expert em Bíblia, saber explicar tudo? O que adianta se a gente não está cheio do Espírito?
se o coração da gente não queima, não arde, se a gente não professa e não vive aquilo que o Senhor nos ensina, não adianta, gente, é muito difícil. É difícil para mim, é difícil para você. É uma caminhada dura, dura, mas a gente aprende, a gente cai, a gente levanta, mas a gente tem que ter foco. A gente tem que ter foco em Jesus. A gente precisa entender que nós só vamos ter uma vida, um relacionamento com o Senhor de verdade a hora que a gente colocar a nossa vida na mão dele. A minha oração hoje para Deus não é pedir nada. A minha oração para Deus hoje é: eis-me aqui, Pai, me usa, me usa. A tua vontade é a minha vontade. É isso que eu quero do Senhor, me encher dele, até que nada mais importe. E é isso que a gente precisa fazer. Eu falo de Jesus e eu me emociono, porque eu amo Jesus, gente. Eu amo Jesus. E é difícil. A caminhada é difícil. A gente tem que aprender muito. Até a volta dele é um aprendizado. A gente aprende todo dia. E a gente cai, a gente levanta, a gente erra, a gente peca. Nós somos miseráveis. Mas ele conhece o nosso coração. Então a gente precisa colocar tudo aos pés do Senhor. E procurar viver, não é só procurar, né? Procurar fazer. Não é só procurar, é fazer aquilo que ele manda fazer. Ser obediente a Deus. Ser obediente. É uma das coisas que mais alegra o Senhor. É a nossa obediência. É a nossa obediência. E eu ouvi de um pastor, eu vou contar para vocês. Eu ouvi de um pastor, eu não sei se vocês que estão aqui hoje está, deixa eu ver quem está aqui. Paulinha, meu amor, minha filhada, gente. Meu amor, seja bem-vinda, minha filha. Maro também não te conheço pessoalmente, mas seja muito bem-vindo. Está no meu Instagram, é meu amigo de oração. Eu oro sempre por vocês. Eu oro sempre por vocês. Então, assim, um pastor, eu tava maratonando lá o YouTube, vendo o YouTube, porque a internet, ela é nociva em alguns aspectos, para quem busca a internet para coisas que não vão acrescentar em nada, mas a internet veio a nos ajudar muito. Então, a gente tem cultos de pastores maravilhosos, que nos edificam, a gente tira dúvidas de como fazer isso, fazer aquilo no YouTube. E eu olhando lá o YouTube, eu vi assim uma chamada: não assistam pregações. Eu falei, gente, como assim um pastor mandando a gente não assistir pregação? Como assim? Eu vou lá olhar. E fui olhar para ver o que ele queria, qual era a mensagem dele. E sabe o que ele disse? Nós precisamos parar de ir ao culto aos domingos e nos alimentarmos apenas daquilo que o pastor está falando. Porque a gente precisa conhecer as Escrituras, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender a Bíblia. Nós, como ovelhas de um pastor, como ovelhas do Senhor, a gente precisa, quando a gente nasce de novo, quando a gente se converte, a gente tem que se alimentar da palavra. A gente vai para o discipulado, a gente vai para a escolinha de EBD e a gente começa a aprender a como ler a palavra, como aprender. Ali a gente começa a tomar o leite espiritual. E aí a gente vai crescendo espiritualmente, vai questionando, vai lendo, vai buscando. Aí você passa a ter entendimento.
Se você deixa para ter entendimento só no dia da mensagem que o pastor prega, você vai viver tomando leitinho. Você nunca vai alcançar o alimento sólido, porque você está sendo alimentado por aquilo que o pastor está te falando. Você tem que conhecer aquilo que o pastor está pregando. Porque, infelizmente, a gente está no mundo hoje que a gente tem várias denominações, vários pastores, e a gente tem que tomar cuidado. Por isso é tão importante que a gente conheça a palavra, para que a gente escute o que a mensagem está nos falando e veja, peraí, isso aí está certo? Não, eu não li isso na palavra. Ou então você está escutando e guarda para você e vai, anota, faz uma anotação e diz assim, eu vou conferir quando eu chegar em casa, se realmente é isso que ele falou. E aí eu levei isso para o meu coração, eu falei, é verdade, a gente se acomoda, a gente tem preguiça de ler a Bíblia, a gente tem preguiça de fazer um devocional, a gente tem preguiça de buscar entender, porque é difícil. A Bíblia não é um livro em que a gente vai passando página a página e fazendo a leitura corrida. Não, a Bíblia, para você entender, você tem que ler, meditar. Ah, não entendeu? Lê de novo. Porque às vezes o que eu estou lendo agora e estou entendendo agora, daqui uma semana, se eu ler a mesma passagem, Deus vai falar comigo de uma outra forma. Então a gente precisa ter esse alimento, a gente precisa buscar, nós como seres humanos, como pessoas, a gente precisa buscar o entendimento na Bíblia, nas Escrituras, para que a gente não fique refém de pastor, para que a gente não fique refém de alguém que esteja pregando o que não está de acordo com a Bíblia. A gente precisa ter conhecimento das Escrituras. Então, e outra coisa, gente, eu não concordo, eu falei ontem, vou falar hoje, eu não concordo com leituras que aparecem aí no Instagram, planos de leitura em 90 dias da Bíblia, planos de leitura em um ano, leia a Bíblia em um ano, leia a Bíblia em 90 dias. Eu não consigo. Leitura da Bíblia é no seu tempo. Leitura na Bíblia é você entender a Bíblia. Não é só você ler a Bíblia como um livro. Até o livro você tem que entender. A Bíblia você tem que entender o contexto. Porque às vezes você está lendo ali o versículo, mas se você não lê o versículo anterior, você não vai entender. Então nós precisamos, sim, nos alimentar cada vez mais da palavra, gente. Porque está vindo aí muitos falsos profetas, muitas pessoas falando coisas que não procedem, que não estão na palavra. E a gente tem que seguir o que está na Bíblia. A gente tem que seguir o que está nas Escrituras. É aqui que a gente tira todas as nossas dúvidas. É o maior livro do mundo. Então não deixem para se alimentar da palavra só no domingo. A gente precisa estar na igreja, a gente precisa congregar. Mas a palavra a gente precisa conhecer também. Porque é muito fácil a gente receber a palavra do pastor. Ele sim já mastigou, já foi lá, já aprendeu, já estudou para nos passar. Aí a gente recebe tudo mastigado dele. Não, a gente tem que também buscar entendimento, pede ao Senhor sabedoria, é o que eu faço sempre. Eu estou aprendendo a cada dia, lendo esses capítulos do Novo Testamento. Eu não estou edificando, Deus está me edificando muito. Eu espero que essa leitura esteja edificando vocês também, porque é muito bom a gente conhecer de verdade o Senhor, a gente se colocar ali. Eu me coloco, às vezes, em cada texto, em cada situação, eu me coloco ali, como o personagem da Bíblia. Então é isso que a gente tem que fazer. Então eu vou ler agora, gente, o resumozinho que eu fiz aqui do capítulo que a gente leu hoje, o capítulo 6. Então o capítulo começa com o confronto de Jesus com os fariseus sobre o sábado e termina com a parábola dos construtores sábios e tolos. Nesse meio tempo, Jesus ensina a seus discípulos sobre amor, perdão
e como tratar os outros com bondade e compaixão. Ele também prega sobre não julgar os outros e a importância de ser misericordioso. Um dos temas principais nesse livro é o amor. Jesus ensina aos seus discípulos a amar seus inimigos, a abençoar aqueles que os amaldiçoam e a orar por aqueles que os maltratam. Ele também nos lembra de que se eles amam aqueles que o amam, ele lembra os discípulos que se eles amam aquele que os amam de volta, que recompensa eles têm? Em vez disso, eles são chamados a amar incondicionalmente, assim como Deus ama todas as pessoas. Esta mensagem de amor é um princípio de Deus, é um princípio, o amor é o princípio central do cristianismo, né, gente? Outro tema importante no livro de Lucas é o conceito de julgamento. Jesus adverte contra julgar os outros, lembrando aos seus discípulos que o mesmo padrão em que eles usam para julgar os outros será usado para julgá-los. Em vez disso, eles são chamados a serem misericordiosos, assim como Deus é misericordioso. No geral, esse livro de Lucas contém ensinamentos poderosos sobre o amor, sobre o perdão e sobre a compaixão. E a gente aprende, né, com os ensinamentos que ele dá aos seus discípulos. Então a gente precisa colocar esses ensinamentos em prática. Como assim, gente? Como eu vou conseguir amar o meu inimigo? É um exercício. É um exercício diário. Ore pelo seu inimigo. Como assim, gente? A pessoa vai me tratar mal e eu vou dar outra face. É você aprender, é disciplina, é você entender que você tem que matar a sua carne. Às vezes, a carne fala mais alto, né? Às vezes vem o sentimento de rejeição. Por que que não me chamam para isso ou para aquilo? Por que ninguém me procura? Acontece muito isso comigo. Às vezes eu me sinto excluída. Às vezes eu me sinto sozinha, totalmente abandonada. Mas eu oro por todos, sem exceção. E assim, gente, às vezes a gente não pode exigir do outro aquilo que o outro não tem condição de nos oferecer. Então a gente tem que ter misericórdia e amar ele a si mesmo, amar incondicionalmente. E entender que aquele que morreu por mim e por você é ele que nos ama incondicionalmente. É ele que vai estar com a gente em qualquer circunstância, em qualquer situação. Claro que a gente precisa da nossa família, a gente precisa dos nossos irmãos, a gente precisa viver em unidade, a gente precisa viver em comunhão. Mas às vezes bate esse sentimento, e é a carne gritando, e a gente precisa matar esse sentimento. E isso a gente tem que exercitar. Quando vier esse pensamento, a gente tem que tirar esse sentimento do nosso coração e colocar e pensar, gente, Deus me ama, isso basta. Ele morreu por mim da cruz. Ele entregou nosso sofrimento do que ele teve, é impossível. Então a gente tem que parar de colocar as nossas vontades na frente da vontade de Deus. A gente tem que abrir mão das nossas vontades. Para isso, a gente precisa buscar o Senhor. Como? Em oração
e através da nossa leitura bíblica, através de buscar o Espírito Santo, tirando momentos de solitude, momentos a sós com Jesus. Não começa com 10 minutos de oração ao dia, vai para o seu quarto, tranca a porta, ora, fala com ele, vai aumentando, se joga aos pés do Senhor. Ontem, o culto da minha igreja foi tremendo, e no final do culto eu fui falar com o meu pastor. E eu falei para ele, pastor, o Espírito Santo tem falado tanto comigo, mas eu busco uma resposta e ele não me responde. Sabe o que ele diz? Descansa, minha filha. Descansa no Senhor. Há tempo para tudo. Então a gente precisa ter fé e crer que no tempo dele ele vai nos responder. Não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Amém? E é isso, gente. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia aqui com vocês. Vamos orar para terminar a live. E eu vou, antes de orar, pedir a vocês que deem um pulinho lá no meu YouTube, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e que ele mantenha o canal no ar. Tá bom? Eu nem vou lá mais olhar, porque eu não quero saber quantos seguidores, quantas curtidas. Eu não estou buscando visualizações, eu não estou buscando nada disso, gente. Eu estou buscando levar a palavra do Senhor, eu estou buscando falar de Deus, fazer a leitura, porque muitos não têm acesso à leitura, muitos não têm acesso à Bíblia. E lá no YouTube a gente vai alcançar mais pessoas. Me ajudem então com isso, porque eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Tá bom? Vamos orar então, para terminar essa live. Pai querido, Paizinho, Pai de amor, gratidão por esse estudo. Gratidão, Senhor. Gratidão porque o Senhor abre as nossas mentes, mas acima de tudo, abre os nossos corações. Como o Senhor tem falado comigo, como eu tenho aprendido, quanta exortação, quanto aprendizado. Ah, meu Deus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que eu seja usada por ti da forma que o Senhor quiser. Que nós possamos, Pai, colocar em prática compaixão, que nós possamos colocar em prática o amor ao próximo, o amar o inimigo, o amar o outro como a nós mesmos, como nós nos amamos, amar o outro como o Senhor nos ama. Ó Senhor, que sejamos um reflexo teu, que sejamos um reflexo teu, que sejamos sal nessa terra. Nos ajude, Pai, a ter domínio próprio, nos ajude a matar a nossa carne cada vez que ela gritar. Nos ajude, Senhor, nos encha com seu Espírito Santo, nos encha, Senhor. Como é bom estar aqui, como é bom ter os irmãos aqui comigo, como é bom, Senhor, ver pessoas que se dispõem de minutos do seu dia para estarem aqui, ouvindo o que eu estou falando, ouvindo a leitura da Bíblia. Me orienta, Espírito Santo, me dê sabedoria, discernimento ao falar, ao comentar, qualquer coisa que aqui esteja, que seja tudo de acordo com as tuas escrituras, que seja tudo de acordo com a tua palavra, que nada fuja, Senhor, do contexto. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor. Eu consagro aqui a nossa vida a Ti, o nosso restante de dia, a nossa saída de casa, a nossa volta para casa, tudo seja consagrado a Ti, que todas as nossas atitudes, que todos os nossos pensamentos sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito.
Obrigada, Senhor. Obrigada por esses ensinamentos. Eu te agradeço. Abençoa cada um que esteve aqui online. Abençoa cada um que vai ver a live depois gravada. Abençoa aqueles que puderam, que não puderam estar aqui presentes. Abençoa, Pai. Abençoa cada um, as suas famílias, seus filhos. Abençoa, Pai. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha vida. É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e se assim Ele permitir. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.